Tudo bom? Marcelo Shoa e outros que nos acompanham no porquê aí que estão com dúvidas ainda em relação à PEC. O Marcelo levantou uma série de pontos que eu queria responder aqui. Basicamente o que o Marcelo está dizendo é, olha, como o gasto por pessoa na saúde e educação do Brasil não é muito alto quando você compara com outras economias. É verdade, o gasto por habitante não é alto mesmo, mas porque o nosso PIB por habitante não é alto. Não tem como escapar disso, Marcelo. Não dá para, essa comparação que você está fazendo é incorreta. Eu não posso comparar o gasto por habitante com saúde na Noruega com o gasto por habitante com saúde ou educação no Brasil. Então o que a gente tem que olhar é dentro do orçamento do país. Quanto cabe? Quanto que o Brasil gasta com proporção do PIB, com saúde e educação? Com proporção do seu PIB? Não é baixo. Mas se você quiser gastar como a Noruega, aí você vai ter que gastar 40% do nosso PIB com educação. 40% não é nem tudo que a gente arrecada. Número 2, qual que é a grande conta? Agora, qual que é a grande conta dentro do orçamento nacional? É a Previdência, assume 13% do PIB. A gente arrecada mais ou menos um pouco mais do que 1/3 do PIB, então a Previdência é 40% dos gastos. Está explicado onde está o grande gasto. A PEC é um passo inicial, né, que vai ajudar a forçar a reforma da Previdência. É inescapável a reforma da Previdência. Você reclama do gasto com juros. O gasto com juros no Brasil é alto? Esse juro tem que cair, mas não cair com uma canetada, Marcelo. A Dilma fez isso, né, no primeiro mandato, ali 2012, 2013. Derrubou o juro na canetada. O que aconteceu com a inflação? Subiu. Por que o juro é alto no Brasil? Porque a situação fiscal é muito ruim, que a gente manipula politicamente a taxa de juros. É verdade, está certo, o juros muito alto é ruim para a distribuição de renda. Mas como a gente chega lá, que é a questão. Fazendo na canetada, a inflação de 10% prejudica quem? Prejudica justamente os mais pobres, entendeu? Então, respondendo às suas perguntas, número 1, é verdade que como proporção da população, o gasto por pessoa é muito mais baixo que nos países mais ricos. Eu sonho ser rico que nem a Noruega, o Brasil não é. Você precisa gastar, fazer a conta com proporção do PIB. Número 2, os juros é alto, é verdade, consome uma boa parte das despesas públicas, verdade. Dá para baixar o juro na canetada? Não, gera inflação. A gente já tentou fazer isso. O juro é função também da política fiscal, né? E essa precisa ficar menos expansiva. É disso que se trata a PEC. Outra coisa que você levantou importante, imposto. Imposto no Brasil é meio que ruim para o pobre? É verdade, tem muito imposto indireto. Só vamos lembrar do seguinte, todos os países que têm nível de taxação muito alta, eles têm um nível de imposto indireto muito alto. É difícil você arrecadar muito dinheiro com o imposto de renda. Mas eu concordo com você. Você tem que ir na direção de mais imposto sobre a renda e menos imposto sobre o consumo. Tá bom, Marcelo? Então eu espero que eu te tenha respondido um pouco das suas dúvidas aí. Não dá para baixar o juro na marra. A Previdência é o grande gasto, então a reforma da Previdência precisa ser efetuada. E a gente tem que discutir o orçamento no Congresso. Tem outro jeito. Você não pode gastar mais do que a arrecada. Tem que gastar um pouco menos do que a arrecada para pagar a dívida. Isso é a última questão. Agora, falando da dívida, eu lembrei. Último ponto. Tem vários países que dizem, a dívida é um problema. Tem vários países com uma dívida aí maior que a do Brasil. Tem. Quanto que é a taxa de juros nesses países aí? 0. Ou negativa, às vezes. Ou pertinho de 0. A taxa de juros real no Brasil, quanto que é? A taxa de juros que você paga na dívida lá, uns 8%? Comparação também não dá para fazer. Estados Unidos tem uma dívida alta, o Japão tem uma dívida alta. Quanto que é o juro que os caras pagam nessa dívida? 0. Se fosse 0, dava para sustentar a dívida brasileira com juro 0. Nosso juro real, né, o juro menos a inflação, é 8%. É alto pra caramba. Precisamos cortar a dívida. Até.